dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá então para a nossa aula de português. Hoje a gente vai estudar sobre outra classe gramatical. Nós vamos falar sobre as conjunções. Vocês sabem o que são conjunções? A palavra da dica, hein? A palavra conjunção. O que lembra essa palavra para vocês? Eu sei que vocês já receberam a nossa atividade extra que a gente vai fazer hoje. Acredito que vocês já deram uma olhada nela. Teve gente até que já me perguntou, prof, o que eu vou fazer com isso aqui? O que são conjunções? Então, como a palavra já dá uma pista, conjunções é algo que junta. Ela é o meio de ligação de uma frase e outra. Por exemplo, conjunção é aquela partezinha, aquela palavra que junta duas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que João foi à feira, mas não encontrou nada que lhe agradava. Então, quer dizer que nós temos duas frases. Temos a frase que João foi à feira e temos a frase que nada agradou ele. E ela é junta. Qual é a palavra que junta essas duas frases? O mais, porque João foi à feira, mas não encontrou nada que lhe agradava. Então, o mais, ele é uma conjunção. Todas as palavras que unem frases, unem ideias, elas são chamadas de conjunção. Existem vários tipos de conjunções, mas a gente vai estudar 3 desse tipo. Nós vamos estudar as 3 conjunções que estão aqui na página 19 do livro de vocês. As conjunções aditivas, que são no sentido de soma. Nós já vamos ver o que é isso. As conjunções adversativas, que têm o sentido de oposição. E as conjunções condicionais, que elas têm o sentido de condição. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas? As conjunções aditivas, que elas têm o sentido de soma, são aquelas que parecem que estão somando algo, que a frase que ela está ligando, ela vai acrescentar algo naquela frase que nós falamos antes. Olha o exemplo que o nosso livro traz. Ouviu a lenda e ficou triste. O e é a nossa conjunção, porque tá ligando, porque tem ouviu a lenda e ficou triste. O que liga é o e. O e, ele está somando. Então, ela ouviu a lenda e aconteceu mais alguma coisa, está acrescentando algo a quando ela ouviu a lenda. Então, o e é um sentido de soma. Nós temos as conjunções também adversativas, que elas são no sentido de oposição, para falar o oposto. Olha o que o nosso livro traz. Ouviu a lenda, mas não entendeu a história. Então, eu ouvi a lenda, mas eu não, ela está indo contra. Eu ouvi a lenda, mas eu não entendi a história. Então, é algo que está indo contra, oposição, está sendo oposto daquilo, né? Então, a gente tem a oposição. E tem também as condicionais, que tem o sentido de condição. Eu faço isso se acontecer aquilo, ou eu vou ganhar isso se acontecer aquilo. É algo que está ligado, condicionado. Olha o exemplo do nosso livro. Se ouvisse a lenda, saberia como a noite surgiu. Eu só poderia saber como a noite surgiu se eu escutasse a lenda. E vocês viram que interessante que nessa frase a conjunção não está no meio, então a gente tem que ficar ligado, porque a conjunção não sempre está no meio das duas frases. Por exemplo, nesse caso, ela está no início. Se eu ouvisse a lenda, saberia como surgiu a noite. Mas como a gente sabe que o se é ligação? Porque se tem o se o quê? Se ficaria só se eu ouvisse a lenda? Não seria conjunção, não teria uma ligação, não teria nem duas orações, né? E se não tivesse o se? Ouvisse a lenda, entenderia como surgiu a noite. Tem sentido? Ficaria... Você não iria entender o que ele estava querendo dizer. Então, o se, que é a condição, ela une as duas frases. Conseguiram compreender um pouquinho?
Para isso ficar um pouquinho mais simples na cabeça de vocês, vamos fazer umas atividades aqui no nosso livro. Hoje a gente vai fazer a página 18, 19 e 20 do nosso livro didático e a página 7 do nosso CA. E como é poucas atividades para vocês fixarem bem a conjunção, a prof também mandou essa atividade extra que já tá com vocês sobre as conjunções, tá? O que são essas atividades? O prof vai começar explicando a atividade do livro. No livro, na página 18, vocês vão ter frases lá da nossa lenda da noite para vocês identificar quais são as conjunções e qual é o sentido dela. Por exemplo, na questão 1, vocês vão ter que reler aquela frase: a claridade nunca terminava e ninguém podia descansar direito. Aí vocês vão observar que nós temos duas frases e tem uma palavra que une as duas. Vocês vão ter que ver qual é a palavra que une as duas. Depois vocês vão ter que ver qual é o sentido dessa palavra. Se ela tá fazendo uma soma, se ela tá fazendo uma oposição ou se ela tá fazendo uma condição. E aí depois vai mostrar outra frase e vocês vão fazer a mesma análise. Na questão 19, nós vamos ter também a tabelinha que vai mostrar os 3 tipos de conjunções que nós estamos estudando, tá? As 3 classificações das conjunções. E também vai falar para vocês observarem outras frases. Aqui também vai ter algumas questões que vai pedir para você: se eu precisasse trocar essa palavra, se eu precisasse trocar essa conjunção, qual outra palavra eu poderia usar que também daria o mesmo sentido? Nas questões do nosso CA na página 7, vai ser a mesma coisa. Vocês vão ler frases, analisar as conjunções. E nas atividades que a prof já mandou para vocês, tem frases que vocês vão analisar as conjunções e dizer se elas são oposição, se elas são somas ou se elas são condições. Tá? Hoje a nossa aula tranquila vai ficar só focada nas nossas conjunções, pra gente não esquecer e pra gente compreender essa classe gramatical das conjunções que são muito importantes na hora da gente escrever um texto, na hora da gente escrever uma frase que tenha coerência, tá bom? Um beijo pra vocês, boa segunda-feira e boa atividade!